Vamos passar a palavra ao senhor Roger Perret, representante da França neste conclave. Com a palavra, Monsieur Roger Perret. C'est la première fois depuis bien des années qu'un représentant des spirites français se présente devant vous. É a primeira vez em vários anos que um representante do Espiritismo na França está aqui com vocês. Et ce parce que mon pays a traversé des heures douloureuses pour le spiritisme. Porque o meu país atravessou muitas horas dolorosas na luta pelo Espiritismo. Donc, vous permettez, je viens de voir quelque chose qui m'a troublé. Perdão, eu acabo de ver algo que me perturbou. Au berceau même du spiritisme, Na origem do Espiritismo, là où Allan Kardec quando Allan Kardec est venu pour distribuer au monde une doctrine qui doit être celle de tous les hommes de demain, veio ao mundo para distribuir uma doutrina que vai pertencer a todos os homens do amanhã, des hommes de mauvaise volonté aos homens de má vontade, ont essayé de détruire dans mon pays l'œuvre d'Allan Kardec. e tentaram destruir no meu país a obra de Allan Kardec. Dans la conférence que je devais faire, Na conferência que eu tinha que apresentar, mais que je n'ai pas pu faire complètement, mas que eu não pude fazer infelizmente no primeiro dia, car le traducteur a fait tout ce qu'il a pu pour essayer de rendre l'esprit dans lequel je voulais la faire, pois o tradutor que estava lá fez todo o possível para transformar o que eu queria transmitir. n'a pas pu le faire. Isto é, não foi capaz de traduzir a minha conferência. Mais cela n'est pas grave, Mas não tem importância, car j'ai laissé ma conférence dans les mains de notre frère Caillot, qui constitue l'historique du spiritisme en France. pois eu deixei agora a minha conferência numa publicação que é a essência do Espiritismo na França. Je ne souhaite à personne Eu não desejo a ninguém qu'il arrive ce qui est arrivé dans notre pays. Qu'il arrive ce qui est arrivé dans notre que aconteça o que aconteceu aqui, que aconteça no meu país. Pour me résumer, Para resumir, nous avons pu, avec une poignée d'hommes courageux, com poucos homens corajosos, reconstituer l'Union spirite française nós conseguimos reconstituir a União Espírita na et França. aller bien plus loin. E, ainda mais longe, Nous avons reconstruit l'Union spirite européenne, nós conseguimos reconstruir a União Espírita Europeia. parce qu'un jour, Porque dia, quelques spirites de chez vous alguns espíritas da sont França venus nous voir vieram nos ver et nous ont encouragés. e nos incentivaram a fazer isto. Je ne suis pas d'un tempérament à me laisser faire. Eu não sou de um temperamento que aceito qualquer coisa. Et avec quelques combattants, E com alguns outros que lutaram por isto, dans le pays même de Kardec, no mesmo país de Allan Kardec, nous avons reconstitué le tissu spirit de mon pays. nós reconstituímos o tecido espírita do meu país, Dans notre esprit, de acordo com o nosso espírito. nous avions en mémoire les mots de Léon Denis, Nós nos lembrávamos da palavra de Leon Denis, à savoir que eram as seguintes: que nous avions en nous que nós tínhamos dentro de nós d'incalculables ressources, incalculáveis recursos, à savoir qu'il fallait croire isto é, tínhamos que acreditar à l'efficacité de l'action na eficácia da ação, sur les deux mondes de la matière et de l'esprit, nos dois mundos, a matéria e o espírito, et ensuite vouloir le bien e em seguida sempre querer o bem, en dirigeant nos pensées
dirigindo todos os nossos pensamentos vers ce qui est beau et grand. para Ce qui est beau et grand. o que é bom, Beau et grand. bonito e grandioso. Et que notre action E que a nossa ação obéit aux lois éternelles du travail, obedeça sempre às leis eternas do de la trabalho, justice da justiça et de l'amour. e do amor. Aujourd'hui, Hoje, nous partons nós estamos indo embora. dans mon pays Nós estamos voltando para o nosso país, en prenant un petit peu de votre cœur. En prenant un petit peu de votre cœur. levando conosco um pouco do coração de vocês. Et nous vous laissons le nôtre. E nós deixamos a vocês um pouco do nosso coração. Parce que désormais, Porque daqui para frente, entre vous et nous, Américains, d'Amérique latine, entre nós, franceses, e vocês da América do Sul e da América Latina, il y a une union. já existe uma união. La France a désormais honoré son maître. La France a désormais honoré son maître. A França agora já conhece o seu mestre. Et l'Europe se réveille au spiritisme. E a Europa está de acordo, já sente o espiritismo, Ce qui est de bon augure. o que é um bom augúrio. Et nous continuerons à travailler E nós continuaremos a trabalhar neste sentido, en pensant à tout ce que nous avons vu ici. lembrando-nos sempre de tudo o que nós vimos aqui. Votre gentillesse, A sua gentileza, votre foi a sua fé et votre amour pour la vérité de Jésus. e o seu amor pela verdade em Jesus. Quand j'ai commencé à entrer en spiritisme, Quando eu comecei o meu transespiritismo, j'avais 22 ans. eu tinha 22 anos. Dans le centre où je me suis informé, No centro, onde eu fui colher informações, un médium s'est levé en me voyant entrer. médium se levantou vendo-me entrar. Il m'a regardé bien en face Olhou-me bem nos olhos et il m'a dit, pour être spirit, e me disse: para se ser um verdadeiro espírita, il faut être militant sur la terre, é preciso ser militante na terra, souffrir, sofrer, pleurer, chorar, avoir quelquefois de la haine contre ceux qui sont contre toi. às vezes sentir ódio por aqueles que nos fazem mal. Tout ça, tu dois l'effacer. Mas você deve apagar tudo isso. Mais tu rentreras triomphant dans l'au-delà. E assim você entrará triunfante no reino dos Dans céus. l'au-delà, le Masaya. No reino dos céus. Croyez que nous partons encore plus fort que nous sommes arrivés ici. Nous partons plus fort. Nós nos sentimos mais fortes agora que estivemos aqui. J'aurais pu m'exprimer en langue espagnole, Eu poderia ter falado em espanhol, mais j'ai voulu que vous entendiez la langue de Kardec, mas eu quis que vocês ouvissem o idioma de Kardec. même si vous ne la comprenez pas. Mesmo se nem todos o entendem, Le cœur, vous le comprenez. mas no coração eu sei que vocês entendem. Merci à vous tous. Muito obrigado a todos, Merci à ceux qui nous ont accueillis. a todos que nos acolheram com tanta gentileza. Nous sommes avec un cœur à moitié français et à moitié brésilien. Nós agora temos um coração meio francês e meio brasileiro. Je vais vous dire tout à l'heure ce qui s'est passé. Je me suis arrêté parce que devant moi, j'ai eu l'image de Kardec.
Eu parei agora porque eu tenho na minha frente a imagem de Kardec. À bientôt et que Dieu vous bénisse tous. Olha, isto não é um adeus, é um até logo e que Deus abençoe a todos que estão aqui. Com a palavra, o senhor Pierre Cajot. O senhor Pierre Cajot é presidente da Federação Belga, presidente da Amour et Charité, Amor e Caridade, secretário adjunto da União Espírita Francesa de Língua Francesa e representante do presidente da Confederação Europeia, Marcel Burtin. Chers frères et sœurs, Caros irmãos e irmãs, il y a ceux qui vivent et s'entretiennent avec la paille des mots. há aqueles que vivem e se entretêm da palha, do vazio das ideias, das palavras. Il y a ceux qui engendrent la graine des idées. Há aqueles que geram o grão das ideias, Comme nos anciens que nous vénérons, como nossos antigos que nós veneramos, tels que tais como Marcel Burtin, président de la Confédération européenne, Marcel Burtin, presidente da Confederação Europeia, et Louis Seret, président de l'Union Spirit et francophone, e Louis Seret, presidente da União Espírita e Francófona, qui ont lancé à Liège l'idée de l'Union Spirit mondiale. que lançaram em Liège a ideia da União Espírita Mundial. Merci à eux pour leur inspiration Agradeço a eles pela sua inspiração et la générosité de leurs idées. e a generosidade de suas ideias, Générosité dont nous recueillons aujourd'hui generosidade da qual colhemos hoje les fruits. os frutos. Nous, leurs élèves, nous ne pouvions en la circonstance que rendre hommage à leur enseignement. E nós, como alunos, só podíamos, nessas circunstâncias, prestar homenagem aos ensinamentos deles. Nous remercions également Agradecemos também Monsieur João Borges de Souza, président de la FEB. senhor João Borges de Souza. João Borges de Souza, presidente da FEB, Monsieur Nestor João Massotti, vice-président de la FEB. senhor Nestor Joel Massotti, vice-presidente da FEB, Et Monsieur Paulo Roberto Pereira da Costa, directeur à l'action de l'unification. e senhor Paulo Roberto Pereira da Costa, diretor da Ação da Unificação, Qui, au congrès de Liège, que no Congresso de Liège nous ont apporté leur appui total nos deram apoio total. et fraternel pour l'idée que nous défendions, Apoio total e fraterno para a ideia que defendíamos, c'est-à-dire l'union entre tous les spirites du monde. ou seja, a união entre todos os espíritas do mundo. Aujourd'hui, cela est une chose quasiment acquise. Hoje, isso já é um fato quase que totalmente cumprido. Nous proposerons très prochainement d'autres idées Nós proporemos proximamente outras ideias pour la structure et l'organisation de cette cathédrale, para a estrutura e organização desta catedral, où enfin tous les spirites de l'ancien et du nouveau monde onde finalmente todos os espíritas do antigo e do novo mundo pourront s'enrichir à travers leurs différences et leurs connaissances. poderão se enriquecer através de suas diferenças e seus conhecimentos. Que ce jour soit béni Seja esse dia abençoado et que nous sachions avec modestie remplir notre rôle, e que saibamos com modéstia preencher o nosso, ou melhor, cumprir o nosso papel, sans jamais être envahis par l'orgueil, sem nunca nos deixarmos levar pelo orgulho, l'envie et la jalousie. a inveja e o ciúme. Restons fidèles pour ce faire Para tanto, devemos permanecer fiéis à l'esprit d'Allan Kardec, ao espírito de Allan Kardec, Léon Denis, Léon Denis, Gabriel Delanne, Gabriel Delanne,
les trois pionniers de la science spirite Os 3 pioneiros da ciência espírita et disciples fidèles e fiéis discípulos du Maître de Galilée. do Mestre da Galileia. Sachez Saibam, que la Belgique est un très très petit pays. a Bélgica é um país muito pequeno. Nous sommes petits par le nombre, Somos pequenos em número, mais grands par le cœur. mas grandes no coração. Obrigado. Vamos iniciar as respostas às perguntas que são inúmeras, e numa homenagem à Federação Espírita do Estado de São Paulo. A primeira pergunta ao seu presidente: o Espiritismo pode ser representado apenas pelos fenômenos? Prezados irmãos, boa tarde, que a paz de Jesus continue vendendo aos corações, hoje e sempre. Não, absolutamente. A parte mais relevante da doutrina é justamente todo o seu arcabouço doutrinário. É bem verdade que o fenômeno, ou os fenômenos, têm o seu papel importante, né? Porque não precisa estar na doutrina espírita para ocorrer fenômenos. Inclusive, há pessoas materialistas e descrentes. Não é um fato que ocorre a qualquer um. Então, a relevância da doutrina não está apenas na parte fenomênica. Infelizmente, nós vemos muitos espíritas darem maior importância à parte fenomênica em prejuízo da parte doutrinária. Há inúmeras perguntas dirigidas a Divaldo Pereira Franco. Nós vamos lhe passar 2 destas perguntas. A primeira: Divaldo, como deve proceder um espírita para ser um médium tão bom quanto você? E se esse médium deve dar prioridade a uma ascensão vertical, buscando o plano espiritual, ou uma ascensão horizontal, buscando o conhecimento humano e acompanhando este progresso? Jesus Cristo asseverou que se conhecem as árvores pelos seus frutos. E Allan Kardec acrescentou que se conhecem os espíritas pelas suas obras, pelos seus atos. Daí o verdadeiro espírita ser o verdadeiro cristão. O importante não é possuir-se ou deixar de possuir-se mediunidade, mas o uso que dela se faça. Se alguém merece uma citação especial neste momento, é o venerando Francisco Cândido Xavier. Cuja vida impoluta e mediunidade excepcional têm sido honradas pela abnegação, pelo sacrifício, pela humildade, tornando a sua vida um médium nato. Ele pode ser considerado modelo para todos nós, que o é, de conduta, de vida espírita e de exercício mediúnico. Ele logrou a grande vertical da busca de Jesus e a grande horizontal da busca das criaturas humanas, vivendo o mundo transcendente. Em momento algum deixou de cumprir seus deveres sociais, familiares, humanos e a prática da caridade em todos os tempos e modos. Quem desejar exercer a mediunidade com elevação, santificando a existência, incorpore o psiquismo de Cristo à sua conduta e padronize a sua existência pelas diretrizes da doutrina espírita, particularmente no saudável exercício das recomendações
dos livros dos Espíritos, dos Médiuns e do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente de Allan Kardec. Estas são as maneiras básicas para realizar a grande vertical na busca de Deus, a grande horizontal na busca dos homens e ter consciência de si mesmo. Vamos encaminhar a pergunta seguinte ao senhor Molina, da Federação Espírita Espanhola. Desculpem-me a pronúncia espanhola. Em el movimento espírita internacional, fuera del Brasil, existem poucos trabalhadores firmes e conscientes de lo que eles têm en las manos. La asistencia espiritual y social es urgente y necesaria. Por outro lado, também é muito urgente realizar cursos de capacitação, estudo e autorreformas. O trabalho parece tão imenso que necessitamos eleger uma ordem de prioridades. Em vossa experiência, qual seria esta ordem? Que Jesus nos ilumine. Molina com a palavra. Todas as respostas para esta amplia pregunta no caberían en un libro. ¿Qué podemos dizer? O nosso o trabalho dos espíritas é, como decía antes Iván, aquele que acredita la labor de quien realiza. Nós estamos aquí en San Paulo, en la sede de la Federación Espírita Paulista de San Paulo. Lembro-me que en el año de 1955 mi esposa y yo morábamos ya en Brasil. Entramos por primera vez en esta casa. Ella nos dio educación, afecto, salud espiritual para proseguir asimilando la doctrina de los espíritus. Hoy, en estos días, hemos retornado a nuestra casa, a Federación Espírita de San Paulo, de la cual soy también un miembro que fue destacado después de formado en tiempos para regresar a su patria natal, a España, a divulgar esta doctrina que conocimos y vivimos en nuestro país, en Brasil. Hoy acabamos una jornada más. Esta experiencia espírita que hemos vivido durante la mitad de nuestra vida. Hemos asistido a un congreso y hemos realizado una labor de aproximación, de unificación espírita y la hemos conseguido. Hoy en día podemos decir, después de leer aquella declaración que tenemos aquí para ser ofrecida en esta reunión plenaria de este congreso, que muestra lo que la voluntad, el entusiasmo, la dedicación y la adhesión a la doctrina de Kardec puede producir entre un grupo de hermanos, entre un grupo de naciones, entre toda la humanidad, para que deje de odiarse, de luchar entre sí, de aniquilarse a través de las drogas, de los estupefacientes, del alcohol y de tantos y tantos viciamientos.
hemos conseguido lograr provisionalmente el reconocimiento de algo que estimamos ha de ser muy favorable para el caminar de nuestro mundo en los próximos años y en las futuras generaciones. Declaramos al final de la reunión internacional de representantes que tuvimos el honor de dirigir como coordinador general de la Comisión Provisoria para la Unión Espírita Mundial y que nos ocupó todo el día de ayer, desde las 8:30 de la mañana hasta las 17:30 de la tarde, en que se elaboró este documento que con el título de declaración fue redactado. Os abaixo asignados representantes e participantes da reunión promovida pela Comisión Provisoria destinada a preparar y organizar una entidad espírita internacional realizada el 19 de octubre de 1991 en São Paulo, Brasil, declaran que están concordes, en principio, con la creación de un organismo espírita internacional proposto no Congreso Espírita Mundial realizado en Bélgica en 1990 e nos moldes definidos no proyecto de estatuto oferecido nesta data pela Comisión Provisoria. B. Entenden que o nome da entidade deberá ser Consello Espírita Internacional. C. A Comisión Provisoria deberá continuar o seu traballo tomando todas as providencias necesarias para a concretización da tarefa que le foi destinada a través 1. De contactos, entendimientos y reuniones sectoriales y regionales, quer de iniciativa propia ou de entidades nacionais, sob su coordenación. 2. Do recibimento de informaciones dos movimientos espíritas de cada país que serán repasados aos demais. Y D. Fica marcada una próxima reunión de entidades nacionales de unificación do movimento espírita para novembro de 1992 en Madrid, España, durante a realización do Congreso Espírita Mundial, cuando deberá ser aprobado o Estatuto do Consello Espírita Internacional, depois de analizadas as propostas de aprimoramento que porventura foren apresentadas até 31 de marzo de 1992, fundando por consecuencia a entidade e eligiendo a súa primeira comisión executiva, São Paulo, 19 de outubro de 1991. Este documento é asignado pelos representantes de 17 países que estuvieron representados legítimamente en tal reunión. Esta es la respuesta que damos los que trabajamos para el espiritismo, los servidores de esta doctrina de Kardec. Nosotros tenemos conocimiento pleno de que Kardec aprueba desde el inicio esta gestión, de que él era el mayor convencido de la constitución de la Unión Espírita Mundial. Cuando Kardec desencarnó, estaba trabajando precisamente en este proyecto, en la constitución del espiritismo que no llegó a completar. Él decía que una persona sola no puede convertirse en jefe del espiritismo. El espiritismo tiene que ser en el mundo regido, dirigido, construido, emanado por un comité central, por un
una comisión central, como él entonces designaba. El deber de los espíritas de Kardec, que vivimos su doctrina, que la aceptamos en casi todo, debe de ser también acompañar, ver realizado ese sueño que él anhelaba, tener el espiritismo unificado en nuestro mundo. Nosotros entendemos la doctrina de Kardec, no solamente como llena de páginas hermosas y gloriosas que enaltecen nuestra alma y nuestra vida, sino un trabajo diario y constante en la realización y en la implantación de esta maravillosa doctrina del mundo. Aquí en Brasil, el país más espiritista del mundo, como yo proclamo por donde quiera que voy, es fácil ser espírita. A mí los espíritus me dieron esa contestación en su día, cuando a mi regreso a España me consideraba la criatura más desgraciada y desventurada del mundo, porque no tenía con quien conversar de espiritismo, porque no tenía ningún centro a que acudir, ni tenía ningún medio para que me diera paz e tranquilizar-se minha inquietud. Eu peço ao companheiro Molina que resuma a sua fala, por causa das inúmeras perguntas a fazer ainda. Eran demasiadas preguntas, ¿no? Eran libres para responder. Entonces, los espíritus respondieron, lá en Brasil tem muitos espíritas que você. Agora aqui na Espanha não tem ninguém. Você tem que começar a batalha, tem que começar a luta, tem que começar a tarefa. Mas eu sozinho respondi, como poderei fazer? Nada posso fazer assim, meu filho. Você conhece a doutrina, conhece a dificuldade, conhece também as recompensas, ponte a trabalhar. E resumindo e atendendo a nosso coordenador, damos por finalizado esta exposición que nos gustaría que hubiera sido mejor. Existe diferença entre espiritismo e doutrina espírita? A primeira. A segunda, se Jesus era um espírito de elevada hierarquia na formação do planeta Terra, isso quer dizer que Deus criou espíritos já evoluídos e com grandes conhecimentos? Com a palavra, Manuel dos Santos Costa. Claro que, antes de mais, muito boa tarde, estimados irmãos. Claro que a primeira questão é óbvia. Não existe distinção entre o espiritismo e doutrina espírita. Naturalmente que sabemos que o espiritismo é a palavra criada por Allan Kardec para definir ou obstar aos enganos de linguagem e definir ou distingui-lo de espiritualismo. Consequentemente, passando à segunda questão, lógico que Jesus era um espírito elevado à craveira, espírito excelso, que Emmanuel designa como governador espiritual da humanidade. Não existem espíritos privilegiados, criados perfeitos. Se Jesus atingiu essa condição evolutiva, ele, na obediência à mesma lei de evolução que nos subordina, ou a que nos subordinamos, atingiu a sua condição evolutiva, moral e intelectual. Ele expressa o modelo e guia da humanidade e também a conquista que nos aguarda através dos séculos. Esforcemo-nos por seguir o exemplo vivo que nos deu, a moral sublime, que é a expressão viva da lei de Deus, e teremos atingido a sua condição, seremos chamados a cooperar na obra da criação como ele. Muito obrigado. A pergunta é dirigida a José Raul Teixeira e nós vamos aproveitar e encaminhar uma segunda. A regressão às vidas passadas tem invadido os consultórios e centros espíritas. Qual a orientação que poderemos receber em relação aos perigos e benefícios desta prática? É aceitável que ela seja exercida em centros espíritas? A segunda, a arte pode ser utilizada
pela doutrina? Como? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ouve as entidades benfeitoras da humanidade afirmarem que os nobres espíritos estão sempre afinados com todas as iniciativas que propugnam o avanço, a evolução do ser humano. No campo do ouvido do esquecimento do passado, a doutrina é bastante lógica quando nos informa da desnecessidade de, por mera curiosidade, sairmos buscando aquilo que fomos, em razão de que, analisando aquilo que somos, poderemos chegar às conclusões desejadas. Se Deus manteve em secreto determinadas coisas, é em função de não termos a devida maturidade de suportar a revelação delas. No entanto, ao mesmo tempo, os espíritos nobres nos informam que todas as vezes que a humanidade se acha amadurecida para fruir determinados progressos, eis que surge no seio da humanidade para fazê-la mais feliz. E na questão 920 do Livro dos Espíritos informam as vozes ao codificador: o homem pode ser na terra tão feliz quanto as condições do mundo o comportem. E nesse caso, vemos que no campo das regressões terapêuticas, nós encontramos um abençoado recurso para o atendimento de criaturas necessitadas, que os métodos tradicionais da medicina quanto da psicologia não tenham logrado qualquer êxito. É natural que num campo de ideias e de práticas que é novo na humanidade, aparecerão os aventureiros, os aproveitadores, e a ignorância campeará em torno daqueles que pouco ou nada conheçam a respeito. Mas temos que convir que há profissionais muito nobres, muito sérios, trabalhadores do nosso meio espírita ou não, que com o conhecimento da reencarnação, com a seriedade que lhes compete, estão realizando o seu mistério. Não confundamos a mera curiosidade de querer saber o passado, que deve ficar oculto, com a terapia, que ao buscar no passado as razões basilares dos nossos problemas, nos poderão ajudar muitíssimo. Alguns estão lançando mão de uma veneranda mensagem do Espírito Emmanuel sobre o esquecimento do passado, para dizerem que Emmanuel é contra ou a favor da terapia das regressões. Não é isto. O que lemos na mensagem é exatamente o que a doutrina espírita recomenda, que não saiamos por mera curiosidade buscando saber aquilo que nos perturbaria, mas com o controle da ciência, esse conhecimento devidamente trabalhado poderá trazer para os homens muita felicidade e muita paz. Todas as vezes que nós pensamos que o Livro dos Espíritos já aborda, nós entendemos, conforme achamos nas páginas de Kardec em obras póstumas, que os espíritos participam dos movimentos artísticos. Allan Kardec chega a narrar a concertos e demonstrações teatrais que ele foi assistir, e onde houve registro de presenças espirituais, inspirando os atores, inspirando as criaturas que participavam deles. A obra de arte, a arte em geral, pode ter um cunho espírita, pode transladar ou transmitir uma mensagem espírita, e com isso tudo nós verificaremos que a doutrina espírita é pluriabrangente. A doutrina espírita é pluridisciplinar, ela envolve as múltiplas áreas do conhecimento, e naturalmente, quando tivermos uma arte embasada nos princípios espíritas ou transmitindo mensagens do Consolador, certamente essa arte terá todo o apoio da doutrina espírita, embora a doutrina espírita não tenha jamais falado nas suas obras de uma arte verdadeiramente espírita, mas a arte será espírita quando ela transmitir um conteúdo coerente e consentâneo com a mensagem do Espiritismo. Pergunta para Caio Salama.
O Espiritismo no final do século XX foi o tema central do programa deste congresso. A que conclusão podemos chegar sobre a situação do Espiritismo neste final de século? O Espiritismo do século XX, ele mostra, pelas conclusões que nós chegamos, por muitos trabalhos aqui apresentados, e as conclusões não só dos expositores, mas nos debates, nas perguntas, é que nós estamos com uma responsabilidade muito grande diante do que vem ocorrendo na sociedade, diante dos grandes desencontros existentes a nível de países, a nível de cidades, a nível de famílias. Nós concluímos que a necessidade de uma reestruturação, principalmente a base da doutrina espírita aplicada com mais condições, com maior conhecimento, com uma pureza maior doutrinária, fará com que os espíritas sejam aqueles múltiplos a trazer, através da prática, os conhecimentos que a doutrina mostra e que sirvam de exemplos para que outros assim hajam e nós tenhamos condições de melhorar um pouco, porque isso é um processo lento. Mais tarde, melhorarmos mais, até chegarmos ao momento de que a conscientização melhore o todo do interior do homem e haja melhora até o final desse século, ou seja, nesses próximos 9 anos. Pergunta dirigida ao presidente da USE. Queria saber a respeito do Holocausto previsto para o terceiro milênio. Uma definição mais detalhada, por favor. Esperamos que a passagem para o terceiro milênio represente uma nova fase para a humanidade. Terceiro milênio que terá 1000 anos, não será necessariamente a partir do primeiro ou dos 10 primeiros anos que teremos o esperado mundo de regeneração em nosso planeta, mas através da somatória de experiências que trazemos, poderemos sepultar o mundo velho que trazemos em nossos íntimos e nos abrimos para um mundo amplo e renovado e valorizando, através da mensagem espiritualizante trazida pela doutrina espírita, o homem integral. Esperamos que no próximo milênio possamos agir como príncipes da criação, na assertiva de Leon Denis, quando preocupado com o século XX e comparando a beleza e a grandiosidade da natureza, nos chamou a atenção sobre a nova postura que o homem deverá assumir perante a criação. Há um esclarecimento pedido por alguém da Assembleia, dirigido ao Divaldo, sobre a palestra que ele fez ontem e a respeito de determinada entidade. Por isso nós vamos voltar ao Divaldo e em seguida fazer mais uma pergunta e encerrar o nosso painel. Divaldo, qual o espírito comunicante no final da festividade dos aprendizes do Evangelho ontem no auditório Elis Regina, às 19 horas? 2. O porquê da postura e sotaque igual ao do médium Chico Xavier? Quando estávamos preparando o encerramento do tema, para o qual nos haviam destinado 35 minutos, sentimos e vimos o espírito Dr. Bezerra de Menezes, que nos disse desejar concluir aquela apresentação com uma mensagem final. Lentamente
ele me foi incorporando, realizando o fenômeno da psicofonia, e eu acredito que nas mutações naturais deve ter acontecido algum fenômeno de transfiguração. Quanto a qualquer semelhança de voz com a do venerando médium Chico Xavier, eu não posso aquilatar. A mensagem está gravada em videocassete e gravada em áudio, poderá ser então examinada pelos próprios companheiros. Mas a comunicação foi do espírito Dr. Bezerra de Menezes. A última pergunta. Colocamos esta pergunta para o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. É concebível e aceitável o fato dito por alguns espíritas ou pretensos que o Brasil, para se tornar coração do mundo e pátria do Evangelho, necessitará de alguma hecatombe? Olha aqui. Meus irmãos, em rápidas palavras, o que o Brasil está precisando é de mais Evangelho e não de hecatombe. Seja a mini hecatombe diária que nós recebemos de notícias que nos deixam assim preocupados. Eu acho que essas durante um ano são uma hecatombe terrível e que nós precisamos mais é de paz, é de vivência espírita. O Brasil, para se tornar realmente coração do mundo, a parte do Evangelho, é preciso viver e pregar a doutrina espírita em sua plenitude. Nós gostaríamos de agradecer, nesse momento, os órgãos de comunicação que se identificaram na assessoria de imprensa, onde nós estivemos coordenando durante todo o Congresso, Fé Espírita 91. Nós agradecemos a presença das seguintes entidades de comunicação: Rádio Boa Nova de Guarulhos, Jornal Espírita de São Paulo, Folha Espírita de São Paulo, O Semeador de São Paulo, Dirigente Espírita de São Paulo, Revista Informação de São Paulo, Revista Espírita Allan Kardec de Goiás, O Reformador da FEB, Revista Internacional de Espiritismo de Matão, Problemas Atuais de São Paulo, O Clarim de Matão, A Voz do Espírito de Rio Preto, Jornal Destaque de São Paulo, Roteiro Espírita de Minas Gerais, Belo Horizonte, Revista da Legião da Boa Vontade de São Paulo, Jornal Mundo Espírita de Curitiba, Paraná, Revista Manchete, Shop News de São Paulo, União e Crença de Porto Rico, Boletim CI do Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Escritores e Jornalistas Espíritas, Representação de São Paulo, ABRAGE, Associação dos Jornalistas do Estado de São Paulo, AGE, TV Manchete, TV SBT, TV Record, Jornal Verdade e Luz de Ribeirão Preto, Jornal Nova Alvorada de Mogi Guaçu, Jornal Sementes em Luz de São Paulo e Tribuna Espírita de João Pessoa. Os demais órgãos que porventura estiveram durante o Congresso e que se não se identificaram na assessoria de imprensa, também fica aqui o nosso agradecimento pelo prestígio de ter colaborado conosco durante o Congresso na cobertura do Fé Espírita 91. Muito obrigado a todos esses órgãos que estiveram conosco durante os 3 dias deste maravilhoso Congresso. Muito obrigada. Amados hermanos, ruego disculpas por no hablar ese bello idioma que casi 200 millones de almas nobles y maravillosas hablan para la humanidad. Pero hemos aprendido del Brasil el otro idioma internacional, el del amor. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar un abrazo
a todos mis grandes queridos hermanos del Brasil. El mundo espiritual me premió con haberme concedido la gracia de conocer el Brasil desde hace muchos años, aproximadamente 20 años. Vengo viajando frecuentemente a congresos, a reuniones espíritas, donde he podido aprender lo que es el verdadero espiritismo y poderlo llevar al conocimiento a otros lugares. Actualmente estamos instalados en Miami, habiendo fundado algunos centros espíritas, al igual que la Federación Espírita de la Florida. Allí estamos con los brazos abiertos para todos los hermanos que quieran visitarnos. Frecuentemente nos visitan hermanos del Brasil y nos sentimos muy felices de ver que nos llevan el conocimiento y el abrazo de los hermanos del Brasil. Reciban, queridos hermanos, un abrazo del espiritismo de los Estados Unidos, de nuestras pequeñas instituciones y muy especialmente de mi esposa y el mío, que hemos sido altamente atendidos por todos los hermanos. Que la paz de Jesús y el amor del Brasil continúe en todos nuestros corazones. Muchas gracias. Soy Juan Antonio Durante, representando a la Confederación Espiritista Argentina. Y aquí estamos, una vez más, convocados por el pueblo espírita del Brasil, que nos reunió a todas latitudes aquí para confirmar la asertiva de Humberto de Campos cuando definió al Brasil como patria del Evangelio y corazón del mundo. Y es un corazón tan amplio que convocó a los representantes de 24 países para que aquí, en este pequeño grupo de horas, pudiésemos vibrar de forma tal de que cada uno de nosotros, cuando regresemos a nuestro hogar, a nuestra tierra, a nuestras instituciones, podamos decirles a todos: en el Brasil, de alguna manera, estamos todos colaborando por la humanidad de la nueva era. Aunemos nuestros esfuerzos para que esto sea una realidad lo más brevemente posible. El mensaje espiritista tiene que ganar las calles, no solamente en el Brasil, donde es de fácil acceso, sino en todos los otros países donde todavía muchas personas deben negar su condición de espírita, como hemos escuchado compañeros nuestros. Junto con nuestra gratitud y nuestro abrazo muy fraterno, queremos decirles que la paz del Divino Maestro nos acompañe hoy, mañana y siempre. Que así sea. Estimados irmãos, tendo recolhido a beleza que se irradiou no primeiro congresso em que tive a felicidade de participar, senti que aqui a complementei e, enriquecendo-me com o conhecimento que aqui se espargiu, sinto-me mais responsável naquilo que devo fazer e pôr em prática em meu país. Brasil e Portugal são efetivamente irmãos, não só pela sua história, pela sua língua e pela cultura que se entrelaça. Contudo, pela doutrina espírita, que nos ensina a reconhecer a sua universalidade, nós deixamos aos queridos amigos do Brasil, aos estimados irmãos, a certeza
de que continuemos a amá-los e a desenvolver estes laços profundos para que, de facto, a fraternidade se instale cada vez mais em nossos corações. Queremos expressar o nosso aplauso muito sincero e vivo à organização deste congresso que nos possibilitou e pela grandeza que ele expressou, pela beleza que ele irradiou, por tudo o nosso muito bem-aja, como se diz em Portugal. Muito obrigado a todos e que Jesus abençoe. Queridos irmãos, queridos companheiros de doutrina, nós, ao terminarmos esse encontro maravilhoso, esse congresso, nós queremos deixar a nossa palavra lá do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Queremos abraçar a todos os irmãos nesse momento e dizer que a nossa emoção é muito grande por estarmos aqui reunidos, trabalhando mais uma vez, unidos em torno do nome do Mestre e vendo as novas luzes do ano 2000 chegando e nós todos nos preparando para fazer o trabalho da grande renovação, que é o trabalho da doutrina espírita. Agradeço a todos os companheiros que me receberam, que me apoiaram, que me cumularam de gentilezas e mimos, aos quais eu não me sinto ainda merecedora. Mas, de qualquer forma, obrigado, São Paulo, obrigado, Brasil, e obrigado a todos os países aqui representados. Obrigada. Boa tarde, meus amigos. Em nome da Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo, venho trazer o abraço fraterno dos seus associados encarnados e desencarnados. Desejando à Federação Espírita do Estado de São Paulo que continue nessa luta maravilhosa pela implantação da doutrina espírita na sua maior pureza, nos seus aspectos filosófico, científico e religioso. O nosso abraço aos congressistas, os brasileiros e aqueles de outros países que nos felicitaram com a sua presença. Que Deus nos una cada vez mais. Obrigada. Estimados irmãs e estimados irmãos, estamos representando a USE no impedimento do nosso presidente e os vice-presidentes, em razão de compromissos inadiáveis assumidos anteriormente. A USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, entidade coordenadora do Movimento Espírita Paulista, sente-se feliz e agradecida por ter participado deste evento tão representativo, tão significativo, oferecendo assim à Federação Espírita do Estado de São Paulo o seu total apoio, porque realmente o movimento espírita paulista tem a sua pujança, tem a sua representatividade, tem a possibilidade assim de receber irmãos de todos os estados brasileiros, de vários países da nossa querida terra, para um congraçamento fraterno e para também a ampliação dos conhecimentos espíritas em nível tão elevado como deste congresso. A todos o nosso agradecimento e os parabéns aos nossos companheiros da FESP. Muito obrigado. Queridos irmãos, nesses últimos momentos deste grande congresso, restam poucas palavras ainda a dizer, mas eu acho que todos nós devemos estar cheios de emoção, de animação, de querer continuar as batalhas, as lutas, não somente do Espiritismo, mas especialmente as nossas batalhas e lutas íntimas. A nova época está praticamente já conosco. Então, nós temos muito trabalho a ser feito, especialmente com nós, mas especialmente também eu quero
agradecer essa maravilhosa oportunidade internacional de todos nós estar juntos, vivendo a fraternidade, revendo novos amigos, fazendo novos amigos. Esse congresso especial, organizado pela Fiesp, com muito apoio da USE, da FEB, tem conseguido algo muito importante no passo mais perto da formação do Conselho Espírita Internacional. Eu gostaria de pedir que todos vibrem favoravelmente para esse trabalho que tem bases a fraternidade de todos os países desse planeta, para que a doutrina espírita que todos nós amamos, que tem nos ajudado, amparado, sustentado em nossos momentos mais difíceis, possa ser levada numa forma mais correta, mais pura, a tantas pessoas que for possível em todos os cantos desse planeta. Então, meus queridos irmãos, vibra a hora para todos os grupos que trabalham no estrangeiro e para essa organização, para que possam bem a desempenhar o papel que devem desempenhar. Que Deus abençoe todos. Queridos irmãos, é realmente com muita alegria que nós nos fazemos presentes aqui em nome da Federação Espírita Brasileira. Este evento mostrou-se altamente significativo, não apenas pela oportunidade da difusão da doutrina espírita, levando-a ao coração de milhares de companheiros, não apenas também pela forma de ampliação junto ao mundo leigo dos valores que a doutrina espírita oferece a todos nós, mas representou também um ponto significativo na oportunidade que estamos tendo de fortalecer os nossos laços na tarefa da difusão da doutrina espírita. No momento em que a Federação Espírita do Estado de São Paulo promove e organiza este evento, dando margem, expandindo o propósito que sempre a nutriu, de botar em prática a difusão e o estudo da doutrina espírita, em que temos também a própria União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, fortalecendo-a num gesto de união, de abraço fraterno e amigo, já que trabalham no mesmo sentido, a Federação Espírita Brasileira se une nesse mesmo propósito, fazendo com que a tarefa, o trabalho da difusão da doutrina, seja o nosso ponto comum, em que nos encontremos pela vivência da fraternidade, pelo desempenho da nossa tarefa. E sentimos nesta oportunidade que crescemos muito nos gestos de união cada vez maior. Sentimos que estamos cada vez mais afinados nesse trabalho que nos irmana, que nos é comum. E sentimos assim, portanto, que no clima de fraternidade que Kardec destacou na sua mensagem, nós todos, espíritas, companheiros, que vibram no ideal de colaborar com a humanidade, com apoio, com esclarecimento, construindo uma nova era. Podemos e devemos ampliar esses laços, ampliar a nossa integração, ampliar a nossa união, para que sejamos não apenas fiéis à doutrina, mas que sejamos cumpridores do nosso dever de nos unir em torno desta tarefa, atendendo ao que nos lembra o Espírito de verdade,
para que trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. E além destes resultados positivos que estamos sentindo e que temos destacado, cabe também lembrar que tivemos, durante este evento, uma oportunidade feliz de reunir companheiros de outros países que, num clima de fraternidade e de igualdade, refletindo na sua essência o comportamento efetivamente espírita, estamos todos, cada vez mais, unindo os nossos corações e as nossas mãos para a tarefa de difusão da doutrina, não apenas em nosso país, mas nos unirmos a companheiros de outros países na mesma tarefa de difusão, de prática e de estudo da doutrina espírita que Kardec nos legou e que vem dos espíritos superiores, do Espírito de verdade. Que possamos, pois, queridos irmãos, ter neste evento não um ponto final de trabalho executado, mas uma base inicial de realizações constantes e futuras nessa maravilhosa tarefa de vivência dos princípios do Evangelho e de colaborar com Jesus na grandiosa tarefa de implantar esse mesmo Evangelho, não apenas em nossa terra, mas principalmente em nosso próprio coração. Que Jesus nos fortaleça sempre e que nos ampare permanentemente. Muito obrigado. En este momento quiero agradecer a nombre de Colombia y muy especialmente a nombre de Cartagena de Indias a la Federación Espírita del Estado de San Pablo, organizadora de este congreso, a la UCE y a la Federación Espiritista Brasilera, que apoyaron la realización del mismo, a todos los espíritas brasileros que con su presencia nutrieron esta jornada de estudio y de integración, porque nos han dado una maravillosa oportunidad de reflexionar en el final del siglo XX sobre los valores de nuestra doctrina, sobre esa fuerza inmensa que ella nos transmite, sobre ese caudal de conocimientos que nos permite seguir siempre hacia adelante, construyendo un futuro mejor que comienza con nuestra renovación interior, para que así podamos fortalecer nuestro movimiento y hacer un movimiento grande, un movimiento integrado, un movimiento americano que luche por el ideal espírita, pero con una imagen y con una proyección americana de nuestro movimiento, ahora que estamos pensando en una unión mundial. Es importante que antes pensemos en la mayor integración, en la total unificación y en una verdadera imagen americana, para que así podamos siempre, con Jesús y con Kardec, progresar. Tal es la lei. Muchas gracias. Prezados irmãos, em primeiro lugar, nós queremos agradecer o Criador do nosso Pai amantíssimo, o doador da nossa vida, a nosso Senhor Jesus Cristo, porque em primeiro lugar todos nós somos cristãos, e Allan Kardec, por ter nos oferecido essa doutrina tão extraordinária. Queremos também agradecer a presença de todas as criaturas que vieram a esse congresso. Sem o que nós não poderíamos ter realizado este evento tão cheio de calor humano, tanta confraternização, tão produtivo, tantas trocas de experiências entre brasileiros e brasileiros estrangeiros. Eu tenho certeza de que todos nós sairemos mais enriquecidos de quando aqui chegamos.
Queremos agradecer particularmente à Federação Espírita Brasileira por ter aquecido o nosso convite para participar deste congresso. Também a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE, por ter também fraternalmente se associado a nós neste evento. E por que não dizer a essas 24 delegações que não mediram esforços, ganhando os espaços e vir até nós se juntando para que nós tivéssemos este evento com tanto brilho, com tanta expressão. Queremos também particularmente agradecer o número grande de trabalhadores da FESP. Nós não vamos enumerar nomes, porque seria, se nós porventura omitíssemos algum nome, nós estaríamos cometendo uma falta grave. Mas, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, cada detalhe, cada fato implicou em custo, em trabalho, em estudo. Como fazer um congresso deste porte, tendo em vista a recessão brasileira que enfrentamos, fazer com que nós pudéssemos ter um evento, um mínimo de conforto, de bom gosto, um espaço próprio para um evento desta envergadura. Então vocês veem que realmente não é fácil, com pouco dinheiro, fazermos um trabalho que eu acredito que a FEB, a USE e a FESP não farão papel feio para São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Não foi fácil atingirmos esta meta. Acreditamos que, sem dúvida alguma, muitas providências foram tomadas pelo grupo maior para que o entusiasmo, a alegria, as dificuldades fossem sanadas pela colaboração dos amigos espirituais. A eles acredito, porque estamos esquecendo quase que uma presença material dos espíritos na concretização deste evento. Ao final deste congresso, dizer que estamos cansados? Não. Se aposta de todos nós um misto de alívio, de alegria, de saudade, há um tempo que estamos ainda carregando o peso da responsabilidade, já talvez estamos pensando no futuro. Então veja, trabalhar na doutrina espírita, enfrentar desafios, lutas, é um fator também que deve ser considerado. O espiritismo tem de ganhar espaços, porque é a mensagem de Jesus renovada. É o cristianismo redivivo. E nós sabemos que só o cristianismo, só o Evangelho do Senhor salvará esta humanidade. Muito obrigado.